Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do nosso quadro Petflix, que é um quadro de lives semanais, onde eu trago vários temas sobre a radiestesia pet, sobre como você pode tratar o seu pet ou qualquer outro animal através da radiestesia, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Então, se você é novo ou nova aqui no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daisy, eu sou radiestesista pet e aqui eu te trago esses primeiros passos para você tratar um pet que tenha ansiedade, um pet que de repente seja muito medroso, tenha medo excessivo, um pet que tenha algum problema comportamental ali de fazer xixi fora do lugar, de vocalizar em excesso, um pet que tenha problemas de agressividade, seja com outros animais, seja com as pessoas da própria casa, que às vezes ele não tinha esse comportamento e passou a ter, um pet ansioso demais, agitado demais, um pet que esteja passando por um problema de saúde física, ou inclusive os pets saudáveis. Então você consegue melhorar ainda mais a saúde e o comportamento do animal, seja o seu próprio pet, seja o pet de qualquer pessoa que você queira ajudar. Um pet de um parente, de um familiar, né, de um amigo, de um vizinho, ou ainda que você, mesmo que nunca tenha passado isso pela sua cabeça, que você de repente esteja querendo fazer uma transição de carreira e queira trabalhar com animais. Então é totalmente possível você, começando do zero, ter essa nova profissão de radiestesista pet e trabalhar com os animais com essa técnica maravilhosa, que é super poderosa, de forma totalmente natural. Então, antes da gente começar a nossa live de hoje, já clica aqui para se inscrever no canal, faça sua inscrição, deixa seu like aqui, clica no joinha, que dessa forma a plataforma entende que esse assunto é importante e a gente consegue alcançar mais pessoas para, consequentemente, ajudar cada vez mais animais. Então, faça aqui sua inscrição no canal, que dessa forma você vai receber os conteúdos dos próximos vídeos e ficar por dentro aqui sobre tudo que eu trouxer sobre a radiestesia pet. Combinado? Então, qual é o tema dessa live de hoje? É um tema que, ainda que seja muito óbvio, né, é muito comum as pessoas terem esse tipo de dúvida. E o tema da nossa live de hoje é: o que diferencia a radiestesia para os pets, né, da radiestesia para humanos? Quem já trabalha com a radiestesia para humanos, muitas vezes me pergunta: nossa, eu não sabia que dava para especificar a radiestesia para animais. Para muitas pessoas isso é uma surpresa. Para outras, ainda que seja uma coisa óbvia, as pessoas têm um pouco de receio, de medo de aplicar nos animais, porque não sabem ao certo qual vai ser a resposta energética dos animais, né, por serem muito sensíveis. Enfim, então são diversas as dúvidas que passam pela cabeça das pessoas quando a gente fala sobre radiestesia para pets, para animais. Então, já esclarecendo aqui o primeiro ponto que é muito importante, é você saber que a radiestesia ela pode ser aplicada para qualquer animal, tá? Não necessariamente só para pets, só para cachorro ou gato. Você pode aplicar radiestesia para qualquer animal que você queira ajudar, seja um animal de grande porte, um cavalo, um boi, um pássaro, um peixe. Então, para qualquer animal, você consegue fazer a leitura energética do pet e tratar aquele pet de acordo com o seu objetivo, de acordo com a necessidade daquele animal. Tá? Esse é o primeiro ponto importante. E o que é a radiestesia? Para você que está chegando aqui agora, que ainda não sabe ao certo como funciona. A radiestesia, ela é uma técnica que trabalha os campos energéticos de tudo. Por que de tudo? Porque tanto nós, humanos, né, quanto os animais, quanto o nosso ambiente, a nossa casa onde a gente mora, tudo, absolutamente tudo é energia. É feito de energia. E tudo que é feito de energia tem pontos de desequilíbrio.
tem pontos que precisam ser melhorados, porque isso reflete diretamente no comportamento e na saúde, tanto nossa quanto na saúde dos animais, né? E a questão da radiestesia, até para te dar um exemplo, para que você entenda melhor que tudo é energia, eu vou te trazer um exemplo aqui para você pensar junto comigo. Pensa quando você, por exemplo, chega em algum ambiente que você costuma frequentar com frequência, né? Você sempre vai naquele local e em determinado dia você chegou naquele ambiente e ele tá mais pesado, ele não tá legal, você não tá se sentindo bem naquele ambiente, mesmo que você já tenha o hábito de frequentar. Ou ao contrário, você chegou naquele ambiente e você se sentiu bem. Você fala assim, nossa, o ambiente parece que tá mais leve, hoje tá mais agradável. Isso é a sua energia, né, conflitando, conversando, trocando com a energia daquele ambiente. Esse é um exemplo. Outro exemplo, para que você entenda, falando de animais, às vezes você, de repente, sai com seu cachorro para passear. E aí o seu cachorro se dá bem com todo mundo. Ele é agradável, ele é amigável, né, sociável, se dá bem com todo mundo. E num determinado dia, aparece alguém ali que quer brincar com o seu cachorro e ele começa a latir de uma forma que ele não costuma se comportar, de uma forma até agressiva, se defendendo, seja qual for o motivo. E aí você fala assim, nossa, mas ele não late para ninguém, ele não tem esse hábito de reagir para ninguém. É a energia do seu cachorro, do seu animal, né, conversando, conflitando com aquela energia daquela pessoa, independente de ser uma energia boa ou não tão boa assim. Então veja que tudo é energia, te explicando de uma forma bem superficial para facilitar o seu entendimento. Então não tem nada a ver com religião, tá? Absolutamente nada a ver. A gente está falando aqui de questão de energia, puramente energia. E a radiestesia ela é justamente a junção, né? Se você dividir a palavra radiestesia, você vai ter duas palavras que formam a radiestesia. Radius, que é a primeira palavra, que significa radiação, e a estese, que significa sensibilidade. Então, juntando essas duas palavras, né? Sensibilidade é a radiação, sensibilidade é a energia. E daí vem a palavra radiestesia, que é justamente o estudo dessa energia, né? É uma técnica onde você consegue ter essa sensibilidade à leitura energética de tudo que tem energia, inclusive os animais. Então, o que muda? Qual é a diferença, então, da radiestesia aplicada para humanos para a radiestesia aplicada em animais? Qual é a diferença? O que muda, né, é a forma como a gente interpreta os sintomas. Então, por exemplo, nós, seres humanos, conseguimos expor o que sentimos. A gente consegue falar, explicar o que a gente sente, se a gente estiver com algum desconforto, se a gente estiver com alguma dor, se a gente, inclusive, estiver percebendo esse desequilíbrio, esse ambiente pesado, a gente consegue externalizar isso. A gente consegue explicar o que a gente está sentindo. E os animais não. Os animais, eles não conseguem expor com palavras o que eles sentem, o que eles precisam, o que eles querem naquele momento, seja no fator, seja no campo emocional, no campo mental, no campo espiritual, inclusive no campo físico. Então, quais são as principais diferenças da radiestesia para humanos, né, para radiestesia focada nos animais? A primeira delas é essa comunicação e percepção energética. É a principal de todas, porque, como eu falei aqui, para te dar um exemplo, se uma pessoa, se o ser humano estiver com dor, estiver ansioso, estiver preocupado, estiver com medo, seja qual for o sentimento ali, o sintoma que ele estiver naquele dia, ele consegue falar e os pets não falam, né? Você consegue identificar na maioria das vezes observando
o comportamento daquele pet, observando o apetite daquele pet. Quando ele para de comer, você já percebe ali que algo não está normal. Observando a postura daquele pet, se ele está num dia mais apático, se ele está num dia mais ofegante, mais agitado, coisa que não é comum dele. Até pelo olhar do pet você percebe a diferença quando você tem essa conexão mais próxima, né, mais profunda com o seu animal. Então, pensando nesse lado de observação e de fala, né, que o pet não tem, nos pets o corpo fala pela energia, né? E o tutor, na verdade, se torna os olhos do radiestesista. Porque falando aqui de profissionalismo, se você tratar o seu pet, o seu próprio pet com a radiestesia, você vai perceber, você vai ter a delicadeza de observar as mudanças mais sutis nos seus pets. Agora, se você for atender o pet de uma outra pessoa, seja quem for, aquele tutor do pet vai ser os seus olhos durante o tratamento. É ele que vai te falar tudo o que ele está percebendo de melhora, de piora, de sinais do pet, de evolução durante o tratamento do pet. Outro ponto muito importante é o campo vibracional. Por quê? Porque nós, humanos, temos pensamentos, temos crenças, temos bloqueios, né, mentais ali, emocionais. Nós criamos vários obstáculos na nossa cabeça que muitas vezes atrapalham o tratamento radiestésico, atrasam o tratamento radiestésico por crenças nossas. E os animais, por sua vez, eles vivem o presente. Eles têm a energia mais pura possível, né? É muito mais direto, é muito mais rápido o efeito do tratamento radiestésico, porque os animais não têm essa crença. Eles não têm esse bloqueio que o ser humano tem, de ai, será que funciona? Ai, mas eu não sei o quê. Ai, mas que isso vai influenciar na minha religião. Enfim, seja qual for o bloqueio, o animal não tem. Então, para te dar um exemplo aqui, enquanto uma pessoa, né, um ser humano ansioso, né, fica ali pensando, sofrendo já por antecedência do que vai ser amanhã, do que pode acontecer amanhã, o pet, o cachorro, o gato, o animal, ele só está preocupado, nem está preocupado, ele só está vivendo o presente. Ele está focado no que está acontecendo agora. Ele não está preocupado se aquilo vai funcionar, se não vai. Ele só está sentindo o agora. Então, além desses pontos aqui, tem um papel do tutor também, que é totalmente importante nessa jornada do tratamento radiestésico nos pets. Mas o que eu quero te dizer é que nos pets, o tutor, o comportamento, o lado emocional do tutor pode influenciar diretamente na saúde, no comportamento do animal dele. E isso vai gerar um desequilíbrio energético no pet. Te dando um exemplo mais prático, digamos que o tutor, né, ansioso, ele tá ali preocupado, agitado o dia inteiro na casa, tá estressado. O pet, para querer ajudar esse tutor, ele vai absorver, ele vai ser o reflexo desse tutor de alguma forma. Então, quando a gente trata o animal, muitas vezes também é necessário tratar, harmonizar a energia do tutor. Ou, dependendo da necessidade energética do pet, você vai ter que desvincular esse laço energético entre os dois, que está fazendo mal àquele pet. Que o pet, para ajudar o tutor, está refletindo ali os sintomas que ele está sentindo. Você repara que um tutor que está com ansiedade, o pet acaba ficando ansioso. E cada pet vai expor essa ansiedade, ou seja, qual for o sintoma, de uma forma. Tem pet que vai ficar com lambedura excessiva.
Tem pet que vai apresentar, né, problemas de pele, queda de pelo, feridas na pele. Tem pet que vai ficar ansioso, igual o tutor. Vai ficar agitado, não vai dormir bem, vai vomitar. Tem pet que vai responder de forma agressiva. Então entenda que cada animal vai responder de uma forma, aquele espelhamento que ele está fazendo com o tutor dele, que é inevitável devido à convivência que cada vez mais nós temos com os nossos animais. E tem a parte da aplicação prática. O que isso quer dizer? Quer dizer que, falando de técnicas, né, dos gráficos radiestésicos, do uso do pêndulo, que é uma das ferramentas que a gente utiliza na radiestesia, que ajuda a gente fazer a leitura do que está acontecendo com o pet, o que o pet está sentindo. Então, nessa parte técnica da coisa, da prática, né, os gráficos, o pêndulo, as ferramentas são as mesmas que a gente utiliza para a leitura de humanos, para a leitura de animais. Então, são basicamente as mesmas. O que vai mudar, o que vai ser o ponto-chave, né, dessa diferença, é a forma como você interpreta, desde a análise do pet até o tratamento e o pós, o acompanhamento desse pet. É isso que faz toda a diferença e que muda a forma como você conduz um tratamento para humanos, da condução de um tratamento focado para animais. Te dando um exemplo aqui, dependendo do humano, quando você faz ali uma análise e você identifica, por exemplo, uma ansiedade no humano, geralmente os tratamentos são mais direcionados naturalmente para pensamentos acelerados. Às vezes a pessoa está passando por um problema no trabalho dela, um problema de relacionamento familiar dela, e isso está fazendo com que ela fique ansiosa. E aí você vai reparar que naquele tratamento sairão ali determinados gráficos para harmonizar e trazer de volta a paz, a serenidade para a vida daquela pessoa. E quando você vai fazer para o animal, às vezes até um animal daquela mesma pessoa, e aí talvez você pense, então vai ser o mesmo gráfico? Não necessariamente. Muitas vezes quando você vai analisar aquele animal daquela pessoa que está passando por esses problemas profissionais, de relacionamento, você vai reparar que para o animal, numa análise que você está fazendo ali, vai sair justamente o oposto, vai sair que é um ambiente que está em desequilíbrio, pode sair que o tutor esteja em desequilíbrio, pode ser um chakra específico do animal em desequilíbrio, que inclusive é um tema que eu vou trazer aqui explicando em breve, chakra por chakra, qual é a diferença entre eles, o que cada chakra influencia na saúde dos animais. Então veja que não necessariamente, mesmo que seja um pet daquele tutor e que eles aparentemente estejam com o mesmo sintoma, mas não necessariamente você tenha que usar, você precise usar os mesmos gráficos. Às vezes são gráficos completamente diferentes, mesmo eles apresentando o mesmo sintoma. E o que vai diferenciar? A sua leitura energética, a sua sensibilidade para saber como conduzir cada situação. E isso você vai adquirindo com a prática. É muito simples, é muito fácil de entender e basta você compreender o passo a passo para entender o todo, para você entender qual o momento certo de analisar o ambiente, qual o momento certo de analisar o tutor, de fazer um tratamento para aquele tutor. Será que eu começo tratando só o sintoma do meu pet? Ou será que eu faço tudo junto? Esse tipo de dúvida é comum para quem não se aprofunda na radiestesia pet, para quem só foca na radiestesia ali de forma superficial. Ou, naturalmente, é uma dúvida muito comum para quem só trabalha com humanos. Mas existe um passo a passo para você entender o próximo passo do animal,
para você entender qual é a melhor opção naquele momento, para aquele animal, para aquela situação específica daquele animal que você está analisando. Te dando um exemplo aqui, digamos que tem uma pessoa que esteja passando, né, o tutor está passando por um problema de insônia, tá dias ali sem dormir, independente do motivo. De repente você vai fazer análise daquele tutor e na análise sai um desequilíbrio no chakra frontal, que fica aqui no centro, né, entre os olhos, no centro da nossa testa, aqui entre os olhos, conhecido como chakra terceiro olho. E aí você faz uma harmonização dos chakras e o tutor volta a dormir bem, fica tudo certo. E aí quando você vai fazer uma análise do pet, que de repente também não está dormindo bem, ou de um gato, do cachorro, seja, né, qual for o animal, quando você faz uma análise, né, você identifica que ele não está dormindo bem, não é pelo tutor, mas porque o ambiente da casa está em desequilíbrio. Aí você fala assim para mim, poxa, mas tem a possibilidade do ambiente estar em desequilíbrio? Sim. Mesmo que a sua casa seja nova, construída recentemente, diariamente são várias emoções que acontecem nessa casa, seja por sua parte, seja por parte dos animais dessa casa, das outras pessoas que convivem nessa casa. Se a tua casa não foi construída por você, tem energias ali de moradores antigos dessa casa. Sabe Deus quantos moradores já passaram por essa casa. Imagina só quanta energia, quanta informação não tem impregnada nessas paredes. Energias de briga, de discussões, de tristeza, de luto. De repente as pessoas perderam outras pessoas, outros animais que moravam nesse mesmo endereço, de raiva, de rancor, enfim, são N sentimentos, tanto positivos quanto negativos, que ficam impregnados na casa. E a gente não tem como adivinhar tudo que aconteceu na nossa casa antes da gente morar ali. E através da radiestesia PET, você tem ali um passo a passo para você analisar se, primeiro, a casa está em desequilíbrio, segundo, quais são os desequilíbrios que estão gerando esses problemas na casa, quais são os motivos que estão gerando os desequilíbrios nessa casa, você consegue analisar isso, e terceiro, montar um tratamento para trazer de novo a harmonia desse lar, para equilibrar novamente esse lar, seja a sua casa, seja a casa daquele pet que você está analisando e que você identificou ali na análise que o problema daquele pet está no ambiente que ele mora. E aí quando você conversa com aquele tutor, porque você já viu na análise, o tutor te confirma, fala, realmente aconteceu fatos A, B e C. E aí você correlaciona e fala, faz total sentido. Ou mesmo que aquele tutor não compreenda, né, ali em primeiro momento, ele fala, não, na minha casa tá tudo bem, mas como eu falei aqui, ele não sabe o que aconteceu antes dele naquela casa. Então toda essa energia influencia no pet, que o pet é muito sensível, influencia pra gente também, na nossa saúde, nos nossos sentimentos, nossas emoções. Você imagina no animal que é super sensível, que está aberto ali a receber todas as energias, todos os sentimentos. Um animal que é puro, ele tem uma sensibilidade muito, muito aflorada. Então, da mesma forma que ele recebe o tratamento energético e responde muito bem a esse tratamento de forma rápida, infelizmente, também da mesma forma, ele sente as energias negativas, densas, de forma muito potente também. E por isso a importância de você olhar além do que você enxerga, além do que a medicina veterinária enxerga num resultado ali de exame.
que muitas vezes você leva o pet ao médico veterinário, faz exames, faz tratamentos e não consegue resolver. E aí você fica desesperada sem saber o que fazer, sem saber como ajudar. Além do custo alto nos veterinários, né? A gente sabe que os tratamentos são caros, que a própria consulta, principalmente se for uma consulta especializada, é cara. E nem sempre você tem aquela disponibilidade financeira para investir como você gostaria, como o seu pet merece. Porém, se você já se antecipa e cuida da energia do seu pet, antes mesmo dele ficar doente, você consegue evitar vários desequilíbrios que podem gerar doenças nos animais. Doenças físicas, emocionais, comportamentais, problemas comportamentais. Então veja a importância de você se antecipar na saúde do seu pet. A ciência, tá, é a mesma. A ciência da radiestesia, desse olhar energético, é a mesma. O que muda realmente é a forma como você vai olhar para aquele animal. E para te provar isso, eu trouxe aqui um depoimento de uma das radiestesistas que faz parte da nossa comunidade de radiestesistas PET. Para ela contar um pouquinho aqui, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para você ver o que ela tem para te falar. Só um pedacinho. Vou colocar aqui para você. E um relato que eu quero dar também da minha cachorra, da Gaia mesmo, porque aí quando eu comecei a aprender mesmo, eu falei, nossa, eu vou direcionar um pouco mais o tratamento da Gaia, né? Aí fui, pendulei, quis trabalhar a ansiedade dela, né? Tinha dado algumas questões, aí eu fui fazendo. Só que assim, não funcionava. Ela não ficava bem. Acabava o tratamento, ela não estava bem. Acabava o tratamento, ela não estava bem. Aí eu fazia de outra coisa, não estava bem. Falei, gente, alguma coisa aqui tá... Aí eu lembro que lá na comunidade, uma das alunas ainda falou para mim, olha, pendula de novo. Olha a causa, vai ver, não é essa a causa. Falei, verdade, vou fazer de novo. Quando eu fui fazer análise de novo, deu que ela estava absorvendo energias de humanos. Eu falei, E ela é muito ligada ao meu marido. Muito, 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 muito. Aí eu falei, vou pendular ele, vou fazer uma análise nele para ver como é que ele tá. Nossa, mas daí deu assim, tava um desequilíbrio gigante nele, gigante. A aura desprotegida, chakra também desequilibrado, e ele sofre de crise de ansiedade, e ela também, olha para ver esse espelhamento como é real, isso é verdade. E ela tem uma sensibilidade muito grande, assim, volta e meia ela vomitava. A gente via que ela estava com sintomas muito específicos do emocional mesmo, né? E aí eu tinha pendurado, deu isso, falei, nossa, então o caminho eu já peguei o pulo do gato, é tratar ele, eu tenho que tratar ele para ela melhorar, e foi batata. Na hora que eu tratei ele, ela começou a melhorar, Então, para ver como é complexo, né? É muito complexo, e o quanto a gente é responsável por esses bichinhos aí, né? Como a gente tem que estar sempre aí bem, né, de pensamentos, de energias, né? E aí hoje em dia eu sempre estou fazendo tratamento na minha casa, na gente, né? E assim, nossos resultados foram incríveis, gente. E aí? O que você achou desse relato dela? Conta aqui para mim nos comentários. Comenta aqui para mim se você conhece, né, alguém que o pet estava estranho e depois que aquela pessoa se tratou, seja o que for, seja um problema emocional, seja um problema físico, o pet começou a ficar bem novamente. Quantos casos a gente não vê que o pet parece que está sentindo a mesma coisa que o tutor? O tutor aí está num dia que não está muito legal, está meio depressivo, o pet está chateado, está triste, está apático também. Às vezes você percebe um tutor ansioso, agitado demais. Naturalmente o pet também vai ficar agitado. Tudo isso é espelhamento. E muitas vezes, infelizmente, isso passa despercebido no nosso dia a dia, na nossa correria diária. E aí quando a gente para analisar,
com tranquilidade, quando você consegue fazer uma análise radiestésica e você vê o resultado ali, que o que está causando o problema no pet é muitas vezes um comportamento do tutor, você fala, poxa, às vezes é uma coisa simples de resolver, que você já resolve 2 problemas de uma vez só. O problema do tutor e o problema do pet. Então, recapitulando aqui para você, né, sobre a nossa live de hoje, a radiestesia, ela é basicamente igual, né? A aplicação para humanos e para pets, dependendo ali do que você pretende tratar naquela pessoa, naquele animal. Mas, nos animais, né, nós olhamos o comportamento, a energia de forma mais aprofundada, né? E a influência do tutor. É um olhar muito mais sutil, né? Mais atento e ao mesmo tempo um olhar mais direto. A diferença é a forma como você faz a interpretação dessa análise do animal. A diferença é como você conduz aquele tratamento. A diferença é como você analisa o próximo passo a ser dado. Coloca aqui nos comentários se você imaginava que fosse muito diferente a radiestesia pet para a radiestesia animal. Coloca aqui para mim se você sabia desses detalhes sobre a absorção do tratamento por parte dos animais. Coloca aqui para mim o que você achou desse assunto, dessa live. Se você gostou, se agregou para você, né? E se você quiser aprender a tratar o seu pet ou qualquer outro animal através da radiestesia pet, mesmo que você esteja começando do zero, né? Já se inscreve aqui no meu canal, clica aqui no sininho, ativa o sino, que dessa forma você vai receber as notificações dos próximos conteúdos, para cada vez mais você se aprofundar nesse assunto. Também aproveita, deixa seu like aqui, clica no joinha, né, e compartilha esse vídeo com alguém que tem animal. Pensa aí em 5 pessoas. 5 pessoas. Fecha os olhos e imagina 5 pessoas que você conhece, que vem à sua cabeça agora que tem animais. Compartilha esse vídeo com elas. Isso também vai ajudar a gente a contribuir com o cuidado energético de cada vez mais animais. Que muitas pessoas, que a maioria das pessoas que têm animais não sabem disso. Não sabem que tem essa possibilidade de ajudar os pets com as próprias mãos. Sem se sentir impotente, sem saber o que fazer para ajudar diretamente o animal. Principalmente as pessoas que não são médicos veterinários, que não são terapeutas holísticos, que não tem como ajudar diretamente o pet. As pessoas precisam saber que elas são capazes de agir diretamente na saúde dos animais. E você pode ser essa ferramenta que vai contribuir nessa informação para outras pessoas. Você pode ajudar muito vários outros animais simplesmente compartilhando esse vídeo. Eu quero agradecer a sua presença até aqui. Coloca aqui para mim o que essa live significou para você. Me dê aqui também alguma sugestão de algum tema que você queira saber, que eu posso trazer aqui nas próximas lives. E eu encerro esse vídeo com muita gratidão pela sua presença. Até mais.